Olá, estamos começando Viva Mais, o seu programa de saúde. É sempre muito bom estar com você para a gente bater papo, conversar sobre o que tem de melhor de qualidade de vida, como buscar os melhores profissionais. A gente sempre procura dar essas dicas para você. E o que a gente esquece de falar está lá no nosso site, no www.programavivamais.com.br. Interaja conosco. Lá também no site você pode clicar no Assista Aqui e assistir todos os programas que nós gravamos nesses últimos 3 anos. E a gente agradece sempre a sua participação, né? A gente tem recebido, a minha caixa de e-mail todos os dias quando eu acordo está lotada e a gente tem procurado responder as suas dúvidas. Então, como vocês pedem sempre, hoje está conosco novamente o Dr. Sadi Selaimen, que é otorrinolaringologista com doutorado em Ribeirão Preto. Eu preciso, Sadi, seja bem-vindo, eu preciso fazer uma parte. Ribeirão é do lado da melhor cidade do Brasil, a cidade que eu e o Miguel nascemos, que é Taquaritinga, no interior de São Paulo. Grandes amigos. Ah, mas é muito boa aquela cidade. Sabe que uma vez nós fomos... Tinha 5 mil habitantes quando nós nascemos, tá? Acho que não aumentou muito, não. Não, será que não? Eu não tenho certeza de quantos habitantes, mas eu Mas me lembro... tem 20 agora. Nós fizemos um encontro de família lá e eu disse para minhas filhas, vocês vão adorar, porque assim, assim, assim. E meu marido dizia assim, não ilude, elas vão chegar lá, elas vão odiar. Mas as minhas filhas amaram. Taquaritinga é uma delícia, um lugar maravilhoso. Mas seja bem-vindo, Sadi. Olha, a gente tem recebido muitos e-mails pedindo para falar sobre, claro, o teu assunto é excelente, é ouvido, as doenças de inverno agora, e também já vou deixar o convite feito no ar para tua esposa, porque nós temos muitos pedidos para que venha um fonoaudiólogo ou uma fonoaudióloga, e ela quando veio falou com uma maestria, ela é maravilhosa, então já fica o convite no ar, mas eu ainda vou ligar para ela para a gente confirmar, porque a gente gostaria muito dos dois aqui novamente. Mas um convite no ar não é um convite, é um compromisso. Ah, que bom, mas eu ainda vou te ligar, me aguarde. Tá bom. Olha, como a Ana disse, é um prazer, né? Até porque o Sadi é da mesma faculdade. E dá uma aula, né? Apesar dele ser mais novo que eu, ele é de uma turma na frente e é da turma onde eu tenho um grande amigo que é o Francisco Goliva Dias, que foi meu R2 em cirurgia geral. Vulgo Chico. Vulgo Chico. Então é um prazer, até porque a gente sabe da qualidade técnica do Dr. Sadi. Não é só pela amizade, não. Mas vamos deixar o Dr. Sadi falar, vamos começar a falar um pouquinho sobre doenças de inverno? Claro que sim, estamos à disposição para amiguinho Miguel, Ana, é um grande prazer voltar a essa bancada, que eu já me sinto até em casa aqui, né? Ai, Tantas que bom. vezes eu já voltei. Estamos aí à disposição, né? No início de inverno, doenças de inverno, eu acho que é um bom tópico para a gente fazer o kick-off, né, do nosso programa. Sabe que eu tenho muitas pessoas que chegam lá no consultório reclamando de dor de dente. A gente examina, radiografa, chega à conclusão que não é, aí eu deixo alguma coisa cair no chão e digo, pega ele pra mim. Quando a pessoa se abaixa, aumentou a dor. E aí meio que eu me dou conta que nessa época tem muita sinusite, né, Sadi? Na verdade, no inverno, no início do inverno, principalmente, com as mudanças de temperatura, com os confinamentos, então há uma proliferação das infecções das vias aéreas superiores. A maioria delas são de origem viral. São vírus, o vírus da gripe, o vírus do resfriado comum, e que preparam o terreno, além de incomodar por si só, eles também preparam o terreno para as infecções bacterianas, que são aí localizadas. O quadro viral é um quadro razoavelmente difuso, né? O indivíduo vai ter congestão, uma secreção hialina, claro, uma sensação de peso e talvez uma febrícula. E normalmente isso é um início. E esse início viral, ele, pela congestão, pelo edema, né, que ele leva à via aérea, ele predispõe a infecções, aí sim, bacterianas, que normalmente são mais graves e são mais localizadas. Aí o indivíduo começa com muita dor de garganta, placa na garganta, íngua e febre, ou seja, ele configura uma amidalite aguda. Ou o indivíduo começa a ter uma dor em peso na face, com secreção nasal, ou uma dor dentária, aliás, é muito comum isso, né, aparece Paula? bastante no início do inverno. A dor referida na raiz dentária como sinal de sinusite aguda, ou ele pode ter dor no ouvido mesmo. Até para as pessoas entenderem, tem muitos dentes que a raiz está dentro do seio nasal, né? Exatamente. Por isso essa sensação de dor. Ana, existe um dos caminhos da sinusite hoje, hoje não sempre, mas de qualquer maneira hoje houve um recrudescimento desses casos, é a sinusite odontogênica, né? Pela perfuração da raiz dos dentes superiores, do pré-molar, do molar,
para dentro do seio maxilar e às vezes na avulsão dentária, quando tu remove esse dente de uma maneira um pouco mais, ou uma tábua óssea mais fina, ou uma maneira um pouco menos cuidadosa, tu pode criar uma comunicação então entre o seio maxilar e a cavidade oral. E o seio maxilar contamina, ou seja, o seio leva a uma sinusite odontogênica porque a origem é dentária. Isso acontece muito hoje com os implantes também. Me diz uma coisa, paciente com um dente cariado, uma cárie ou Se der um tratamento de canal, um tratamento de canal e a raiz estiver ali dentro, vai contaminar e pode dar uma sinusite também. Tu pode ter sinusite odontogênica. Hoje, a maioria das sinusites odontogênicas que a gente vê na prática clínica são, às vezes, complicações de cirurgias de implante, né? Porque o indivíduo tem que fazer o implante e, às vezes, perfura o soalho do seio maxilar, a membrana da raiz dentária, penetra no seio maxilar. Na maioria das vezes são casos autolimitados de fácil controle, mas às vezes a repercussão pode ser bem importante para o paciente. Eu atendi há pouco tempo atrás uma moça que ela tinha ido tratar o canal e ela relatou que durante o tratamento ela sentia descer pela garganta e pelo nariz o hipoclorito. Não, o hipoclorito. Certo. E eu acho que o colega não notou e ele lavava mais e ele deixou o hipoclorito lá. Então ela fez quase uma necrose de seio. Aí são casos mais graves, mais importantes. Graças a Deus, a maioria dos casos são mais simples de tratar. Por isso que a gente sempre recomenda aqui, Sadia, até vou aproveitar, deixa, que você procure um especialista, né? Porque provavelmente, com certeza, o especialista, se ele gerar um problema com uma perfuração de membrana de seio nasal, ele vai conseguir arrumar. Se procurar um endodontista que é especialista no tratar o canal, ele vai saber quando isso está acontecendo. Então, sempre, em cada área, né, Sadia, tem que ser um especialista. Sem dúvida nenhuma. Mas, voltando à questão das infecções de inverno, existe um degradê, né, que os indivíduos, né, a população tem que saber isso. Porque muitas vezes, Miguel, o que acontece? O paciente está com um resfriado comum, vai ao médico, o médico examina, constata que aquilo se trata de um resfriado comum, de origem viral, informa e o paciente não fica muito satisfeito. Poxa vida, eu fui lá, ele disse que eu não tenho nada, eu só tenho um problema viral. Mas pera um pouquinho, o problema viral, né, pode-se, inclusive, se tornar um caso sério. No caso da gripe A, é um exemplo típico disso. Não quer dizer que ele não tenha nada, mas não há necessidade precípua do uso da antibiótico terapia naquele momento. Por quê? Porque antibiótico não funciona para vírus, funciona para bactéria. Né? Ou seja, então, se eu tratar um indivíduo que tem uma infecção viral com antibiótico, não só não vai resolver o problema dele, como ele vai selecionar bactérias, né, no interior do seu seio maxilar, do seu ouvido, que vão se tornar resistentes àquele antibiótico. Ou seja, quando ele precisar daquele antibiótico mais básico, ele já não vai funcionar. Isso é importante individualmente, mas extrapolado para a saúde pública é uma catástrofe, né, o uso indevido de antibióticos. Então, é importante que a população saiba que um resfriado comum é parecido com uma gripe, que normalmente é causada pela influenza, né? Mas a gripe é um passo adiante. Normalmente, os sintomas do resfriado comum são extrapolados. O indivíduo tem um mal-estar bárbaro. Normalmente, ele tem febre, ele fica meio incapacitado em casa, com gripe. Em inglês, existe uma diferença entre o common cold, que é o resfriado, e a flu, né, que é a gripe. Então, em português nós também temos e às vezes se usa isso como sinônimos. Não são bem sinônimos. Resfriado comum é uma coisa bem mais light e quando isso se torna, né, pelo germe ou pelas condições gerais do paciente um caso mais importante, ele se torna então a gripe. E a gripe, né, principalmente nos extremos da população, pode ser uma coisa muito grave. E tem muita confusão com a gripe e sinusite? Sim, sem dúvida nenhuma, né? E ainda para complicar mais, entra a alergia na jogada, né, Miguel? Porque a rinite alérgica, quais são os sintomas da rinite alérgica? Congestão nasal, secreção, talvez alguma pressão, espirros em salvo, né, e prurido. Puxa, mas isso é muito parecido com um resfriado comum, né? Mas a verdade é que a crise alérgica é um resfriado a jato. O paciente fala assim, mas eu estava muito bem, entrei num determinado ambiente e fiquei gripado ou fiquei resfriado. Não, provavelmente aquilo se trata de uma rinite alérgica. Então vamos combinar, né? São vários quadros muito parecidos. Desses três, os três podem levar uma sinusite. Não só uma sinusite, como qualquer infecção da via aérea como um todo. Né? Superior principalmente. O que eu falo via aérea superior? O que compreende? Vamos falar então da laringe, da faringe, né? Onde estão as amígdalas. Dos seios paranasais, que estão em torno do nariz, por isso se chama paranasais, onde causa a sinusite, e
a orelha média, causando os quadros de otite, que são muito comuns, então, na primeira infância. Tem como eu estando gripado, resfriado ou com alergia, evitar que chegue a uma sinusite? Sim, sim. Na verdade, existe várias maneiras da gente, vamos dizer assim, bloquear esta progressão. Na maioria das vezes, há um bloqueio quase automático. O indivíduo, dificilmente, de um resfriado, ele vai a um quadro infeccioso bacteriano. Se ele for rígido, né, e tiver razoavelmente saudável. Mas ainda assim, algumas medidas gerais podem ser adotadas. Por exemplo, a descongestão da fossa nasal através da lavagem com soro, o uso de alguma medicação descongestionante também. Existem hoje as associações antihistamínicos com descongestionantes. Nós não temos no Brasil descongestionante puro via oral, mas tem em associação com antihistamínico. O antihistamínico funciona na alergia. E a hidratação, vapor d'água, ou seja, aquelas medidas que o pessoal mais ou menos caracteriza que como usa bastante para caseiras. crescer. Eu tenho uma netinha bem pequenininha, de 4 meses, que ela ficou resfriada agora. Então disseram que não podia dar nada para ela, a não ser ficar lavando o narizinho com soro. Funciona para adulto, então, também? Funciona sim, principalmente esses soros hipertônicos, né? Então eles produzem, né, por osmose. Pode comprar soro e ficar aplicando no nariz. Sem dúvida, tu pode comprar soro fisiológico, 250 ml, com uma seringa e fazer lavagens, né? Mas hoje existem formulações, né? Com soro hipertônico, com uma válvula que faz um jato de 360 graus, ou seja, isso é um mercado chique. grande, né? Ou seja, então nós temos uma série de opções. Mas é fundamental essa lavagem nasal, principalmente na idade até 2, 3 anos de idade. Vapor d'água, né? Pessoal, como se fosse, eu oriento às vezes os pacientes a fazer um banho, tipo um banho turco, né? Deixa aquela névoa, aquele vapor, respira aquilo fluidifica as secreções, elimina as secreções e a secreção sendo eliminada, ela não acumula. Não acumulando, dificilmente ela infecta. Então, tem uma série de medidas que tu pode propor ao paciente e ele pode realmente sair de um episódio viral intacto. Nebulizador, só com soro, ajuda nesse caso? Sem dúvida nenhuma, ele funciona como o vapor no banho. Vapor. Então, é a mesma coisa? Claro, algumas famílias elas têm algum filho que tenha que usar a nebulização porque tem asma, então já tem uma certa experiência com o uso do nebulizador, pode ser aplicado, obviamente nessa situação sem o simpático mimético, né? Não vai usar só com soro? Só com soro fisiológico. Até porque criança pequena não tem receptor, às vezes, para esse tipo de droga, né? Então, muitas vezes, estão dando esses beta-bloqueadores que tem risco, né? Pode fazer taquicardia, pode fazer outras coisas. Então, inclusive, a gente vê muito adulto usando de forma errada, né? Porque uma coisa é lavar com soro, outra coisa é lavar com vasoconstritor. Sem dúvida nenhuma. Né? Aí, Miguel, ainda bem que tu lembraste desse ponto, porque isso é extremamente importante. Existem como eu falei, não existe descongestionante via oral em formulação simples no Brasil. Isso nos Estados Unidos até existe. No Brasil não existe, existe a associação do antihistamínico, que é um remédio para alergia, né? A histamina é o agente da alergia, então é um anti-histamina, funciona, associado a um vasoconstritor, pseudoefedrina, feniletrina e coisas assim. Mas também existe, muito vasoconstritor tópico. Eu não vou citar os nomes, mas de qualquer maneira tem aos montes e se compra diretamente na farmácia. O que o vasoconstritor faz? Ele descongestiona a mucosa nasal, ou seja, o indivíduo respira melhor. Temporário. Sim, então assim, é bom, é ótimo, mas existem alguns problemas. Primeiro, quanto mais eu vou usando, mais isso vai induzindo a rebote, mais eu tenho de usar, né? Segundo, às vezes eu vou chegar num determinado ponto que eu vou estar usando 1 litro de vasoconstritor nasal e não vou estar reduzindo o meu grau de obstrução nasal. E mais importante do que isso, se tu é um indivíduo saudável, jovem e usa um vasoconstritor, tudo bem. Mas numa criança muito pequena ou num indivíduo mais idoso, cardiopata, por exemplo, isso é adrenalina em últimas instâncias. E isso é absorvido. Então pode gerar alterações e efeitos colaterais arritmia, no sistema cardiovascular, inclusive. Né? Então é uma coisa que tem que ser usada, sim, mas com muito cuidado e sob orientação, porque senão leva ao que nós chamamos de rinite medicamentosa, que é um indivíduo que, entre aspas, está viciado nessas gotas nasais. Nós vamos fazer um breve intervalo, mas a gente já volta com o Dr. Sadi, não saia daí, que com certeza você vai gostar do que nós vamos falar a seguir.
Seu sorriso está sempre com você. Ali no bairro das Três Figueiras, o Centro Odontológico 590 reúne o melhor para o seu sorriso ficar perfeito. Tratamentos com tecnologia e os produtos mais modernos do mundo. Profissionais especializados, capacitados e treinados em todas as áreas da odontologia. Atendimento personalizado, com carinho, respeito e preço justo. Liderado pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvaux, pós-graduada em implantodontia e prótese, o Centro Odontológico 590 ainda reúne doutora Larissa Leite, especialista em odontopediatria, doutora Gisela Grande, especialista em cirurgia bucomaxilofacial, doutora Catra Itápia, especialista em endodontia, doutora Karine Betiol, especialista em periodontia. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590, Avenida Carlos Ruber, 590. Existem dois tipos de residência, as que têm cupins e as que terão cupins. Toda madeira pode ser tratada e toda infestação deve ser controlada. Portanto, proteja seu patrimônio, faça um controle com até 10 anos de garantia, sem cheiro, sem sujeira e com total segurança para a sua família. Ligue agora, 3026 5060. Zap Cupim, a solução definitiva contra os cupins. A temperatura ficará abaixo de 0 graus nos próximos 3 dias. Fortes geadas. Noite longa, hein? Oi, pai. Como vão a mãe e o bebê? Eles estão bem, com saúde. O neném tem todos os dedinhos. Eles estão dormindo. E você? Acho que perdi todo o pomar com a geada ontem à noite. Não acendi os aquecedores. Prefere estar aqui? É? São só maçãs. Não tenho filho todo dia. Bem, de agora em diante você tem. Eu cuidei das suas árvores ontem à noite. Seu Armando, você pode ver a sua esposa e seu filho agora. Sua família. Não está na hora de nos dedicarmos a eles? Uma mensagem da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Olá, tudo bem? Eu sou Laí Ribeiro, sou cardiologista, nutrólogo. Estou aqui para conversar com você sobre a sua saúde.